canal Oi Oi Oi, estamos aqui para mais um vídeo, né, do canal. E continuando aí a falar sobre consciência negra, né, novembro, temos o Dia da Consciência Negra. O vídeo de hoje vai falar sobre mulheres negras de destaque no Brasil, né, tanto na literatura como na televisão, na história. Então, o assunto do canal hoje é sobre essas mulheres, né, que fizeram parte da história, que atuam, escrevem, né, então cantam, e nós vamos falar sobre elas hoje, né? Mas antes de falar sobre essas mulheres, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, deixar comentários, tá? Like e dislike, para que assim o YouTube possa compartilhar o conteúdo para mais pessoas, tá bom, pessoal? E o canal também tem um perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi, tá bom? E vamos lá começar, né? Bom, o assunto de hoje é sobre mulheres negras de destaque, né, no Brasil, e vou falar sobre elas. A primeira que eu vou falar, né, a primeira mulher negra de destaque que eu vou falar aqui é sobre Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela viveu no século XVIII. No vídeo passado eu falei sobre o Quilombo dos Palmares, né? Sobre Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, né? Sobre mais ou menos o porquê dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. E Teresa de Benguela viveu no século XVIII. Ela era casada com José Piolho, tá? E o José Piolho comandava um quilombo do Piolho, ou quilombo do Quariterê, quilombo do Quariterê. E este quilombo ficava na divisa de Mato Grosso com a Bolívia, tá bom, pessoal? Então, nessa época, esse quilombo do Piolho era o maior de Mato Grosso, né? Era o maior que existia, isso já no século XVIII, porque o quilombo dos Palmares foi no século XVII, tá bom? E após a morte, né, de José Piolho, que José Piolho foi assassinado pelo Estado, a Teresa de Benguela assumiu o comando, né, ela assumiu a liderança do quilombo do Piolho, e esse quilombo foi resistindo à escravidão por 2 décadas, tá? Resistiu à escravidão por 2 décadas e nele moravam mais ou menos por volta de 100 pessoas ou até mais, tá? Nesse quilombo. Nós não sabemos, né, assim, não se sabe na história se Teresa de Benguela cometeu suicídio. Acredito que não, porque ela era uma mulher de muita fibra, ou se foi assassinada, né? Acredito eu que ela tenha sido assassinada aqui no caso pelos bandeirantes. O quilombo resistiu até 1770, né, quando ele foi destruído a mando de Luiz Pinto de Souza Coutinho. Ele era dono das forças militares, policiais daquela época lá, né, em 1770. A segunda que eu vou falar aqui, né, a segunda mulher negra de destaque, não poderia deixar de falar de Chica da Silva, né? Você tem um sabor especial, sim. Gostou da carne? Muito boa. Muito saborosa. Adocicada até. É de Damião, seu informante. Adocicada até. É de Damião, seu informante. Eu quero bem contar pra você tudo que se passa. Chica da Silva. A Chica da Silva, né, que virou filme com a Zezé Mota,
novela com a Thaís Araújo, né? Ela nasceu em Cerro, Minas Gerais, em 1732 e morreu em 1796, tá? Em Arraial do Tijuco, que antes Arraial do Tijuco era o nome da cidade de Diamantina, tá? Lá em Minas Gerais. Antes dela ser, todo mundo sabe, né, na história de Chica da Silva, que ela foi casada com o tratador de diamantes, João Fernandes, e teve 13 filhos com ele. Mas antes, ela foi escrava de um médico português chamado Manuel Peri Sardinha. Ela teve um filho com essa pessoa, e depois ela foi, né, foi viver com João Fernandes. Eles não eram casados de papel passado, mas viviam juntos e assim, todo mundo na cidade sabia, né, que os dois viviam juntos. Ela vivia junto com João Fernandes. Chica era mestiça, né? O pai dela era português e a mãe dela africana. Não se sabe se exatamente vinda do Benin, mas acredita-se que é aquela porção da África, né? Benin, Nigéria. E em uma das lendas, né, que cercam Chica da Silva, que ela gostava muito do mar. E quando ela estava com João Fernandes, ela mandou construir um lago e ela tinha um barco, né? Para ela poder andar nesse lago. E também Chica da Silva se vestia com roupas finas da época, né? Ela tinha perucas vindas de Paris, tecidos que vinham também de Paris, das Índias. Então, Chica da Silva era uma pessoa muito refinada, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Outra personalidade que eu vou falar aqui, Tia Ciata. Tia Ciata ou Hilária Batista de Almeida. Mas o que né? O que fez Tia Ciata? Tia Ciata, ela nasceu em 1854, na Bahia, e morreu em 1924, no Rio de Janeiro. Ela foi cozinheira e mãe de santo, né? Ela morava, na época, né, no Rio de Janeiro, na região que se denominava Pequena África, que até é mencionada na novela que está atualmente no ar aí, nos tempos do Imperador, que tinha esse lugar, Pequena África, na região da antiga Praça 11, no Rio de Janeiro, né? Que ela foi demolida, destruída, para fazer, acredito eu, que é a parte que hoje em dia onde tem o sambódromo lá do Rio de Janeiro, né? A Marquês de Sapucaí. Bom, e o que fazia a Tia Ciata, além de cozinhar e ser mãe de santo, né? Que ela era mãe de santo do Candomblé, filha de Oxum, se não me engano. Ela recebia músicos, né, na sua casa, músicos do samba que estava nascendo, né, naquela época. Então, ela organizava, né, esses pequenos saraus na casa dela e recebia nomes, né? Ela recebia músicos como Donga, Senhor e João da Baiana, tá? E nos primeiros anos dos desfiles de escola de samba, isso mais ou menos década de 20, por aí, né? Um pouquinho antes de Tia Ciata falecer, como uma homenagem, né, para Tia Ciata, as escolas de samba, elas passavam sempre na porta da casa de Tia Ciata. Tia Ciata também era curandeira, tá, gente? Tem uma história de Tia Ciata que diz que ela ajudou o então presidente Venceslau Braz, tá? Que ele tinha
que ele estava com um machucado na perna, que não cicatrizava. Então, ele foi pedir, foram pedir ajuda para tia Seata, né, para curar a perna de Venceslau Braz. E ela fez, né? Ela fez lá uns ungüentos para curar a perna de Venceslau Braz. E é isso, né? Tia Seata foi a responsável pelo nascimento do samba, né? No Rio de Janeiro e coisa e tal. Tá bom, gente? Agora vou falar de uma escritora, Carolina Maria de Jesus, né? A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais em 1914 e morreu em São Paulo em 1977, tá? Ela foi escritora, compositora e poetisa. E ela se tornou conhecida por causa do seu livro Quarto de Despejo, né? Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1958, com a ajuda do jornalista Audálio Dantas. Antes de publicar o livro, Carolina Maria de Jesus, ela morou em São Paulo e ela morou na favela do Canindé. Eu tive uma vizinha, ela já é senhorinha, tá, gente? Ela já é senhorinha. Ela morou na favela do Canindé antes de ser nossa vizinha lá, no bairro onde eu morava. Então, provavelmente, ela, a família, todos conheceram Carolina Maria de Jesus. Então, Carolina Maria de Jesus, ela morava nessa favela do Canindé, mais ou menos ali, zona norte de São Paulo. Eu sou da zona norte de São Paulo. E ela sobrevivia catando papéis, né? Da onde ela também tirava o sustento e o dos seus filhos. Ela chegou a trabalhar como empregada doméstica para o médico Dr. Zerbini, né? O Dr. Zerbini foi o primeiro médico que fez transplante de coração no Brasil, na década de 60. E ela trabalhou como empregada para ele também, né? Esse livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, foi traduzido para 14 idiomas, tá, pessoal? E com o dinheiro das publicações, né, dos direitos autorais, ela pôde ter uma vidinha melhor. Ela foi morar em Santana, né, no bairro de Santana, e depois ela foi morar em Parelheiros. Porém, ela parou de receber dinheiro dos direitos autorais e voltou a ser catadora de papel, né? É o que acontece, né, gente? Às vezes a pessoa, né, aí as editoras engambelam e não sei o que lá. Ela parou de receber esses direitos autorais e voltou a trabalhar como catadora de papel. Porém, ela sempre fez questão de que seus filhos recebessem educação, né? Então, todos os filhos de Carolina Maria de Jesus são estudados, terminaram o ensino médio, né? Enfim. Outra que eu vou falar aqui, né? Atriz. Agora, a atriz Ruth de Souza, tá, gente? A Ruth de Souza, que faleceu até recentemente, né, em 2019. Ela nasceu em 1921, ela nasceu no Rio de Janeiro, tá, no bairro do Engenho de Dentro. Aí, quando ela era criança, ela se mudou com os pais para Minas Gerais. Aí, quando o pai dela faleceu, aí ela e a mãe voltaram para o Rio de Janeiro e foram morar numas casinhas de vila no bairro de Copacabana, né? Em 1945, ela entrou para o grupo de teatro experimental do Negro, que naquela época era liderado por Abdias do Nascimento, né? E em 1948, ela ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller e ficou 1 ano nos Estados Unidos, tá?
E lá nos Estados Unidos ela fez universidades, estudou teatro em Nova York. Depois disso ela voltou para o Brasil, fez vários trabalhos no teatro, no cinema, na TV. O último trabalho que ela fez na TV foi na série Se Eu Fechar Meus Olhos Agora, e no cinema o filme Primavera, né, que são de 2018, ambos, né, o filme e essa série que passou na TV, né, Se Eu Fechar Meus Olhos Agora, é um livro do jornalista Ednei Silvestre, que virou série na Rede Globo. Agora eu vou falar da cantora Elza Soares. Elza Soares, que nasceu em 1930 e ainda está viva, tá, gente? Elza Soares, cantora e compositora brasileira, nasceu também no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Quando ainda era criança, ela se mudou para o bairro de Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Água Santa ali, mais ou menos nas proximidades de Engenho de Dentro, Meier, né? Catumbi, Caxambi, alguma coisa assim, zona norte do Rio de Janeiro. Quando ela ainda era adolescente, né, a Elza Soares se casou com Lourdes Antônio Soares, né, conhecido como Alaordes. Ele tinha tentado abusar, ou talvez chegou a abusar de Elza Soares, e o pai da Elza Soares obrigou a Elza Soares a casar com ele, né, para que ela não ficasse falada lá no bairro onde eles moravam. E na mão desse Alaordes, né, Elza Soares sofreu muito, porque ela sofreu violência doméstica, violência sexual. Ela teve 2 filhos desse casamento, mas o segundo filho dela morreu devido à fome. Elza Soares não trabalhava, né, provavelmente o macho escroto do Alaordes não deixava ela trabalhar, mas ela foi trabalhar porque ele ficou doente, teve tuberculose. Então ela trabalhou primeiro numa fábrica de sabão e depois num manicômio, no Instituto Municipal Nise da Silveira, né? Manicômio, hospital psiquiátrico, né? Prefiro chamar hospital psiquiátrico. Aí ela trabalhou nesses 2 lugares e nessa época a Elza Soares já tentava, né, entrar para o mundo musical. Ela já cantava e foi num programa do Ari Barroso que ela despontou no mundo da música, né? E enquanto ela estava tentando entrar no mundo da música, esse primeiro marido dela, e o Alaordes, ele vem a falecer porque ele pegou tuberculose de novo. Aí ele não resistiu e faleceu. Depois da participação da Elza Soares no programa do Ari Barroso, ela estourou de sucesso. Ela chegou a participar, não sei se em 1960 ou em 1961, de um filme do Mazzaropi, que ela fez um número musical num filme do Mazzaropi. Em 1962, a Elza Soares conheceu então o jogador Garrincha, né? Na época ele ainda era casado, mas aí ela foi falando pra ele, ó, ok, mas eu não vou ficar com você casado não, então decide aí. Ou você se separa, ou a gente não vai mais se ver. Você que tem que decidir. Então, Garrincha decidiu se separar da esposa. Muita gente, né, fala que porque foi ela que causou a separação de Garrincha, não sei o que lá. Mas, gente, Garrincha, tá? Ele já era galinho, tá? Garrincha já era galinho, porque ele traiu a esposa dele na Copa de 58, lá na Suécia.
Garrincha teve um filho fora do casamento, inclusive esse filho sueco, né? O já senhor, né? Esse filho dele mora na Suécia. Ele teve um filho fora do casamento na Copa de 58. Então, né, vamos parar de culpabilizar a Elza Soares aí, porque, olha, ela deu as cartas, falou assim, tá com você casado, eu não vou ficar, então se decide, se separa de sua mulher, ou então a gente não se vê mais. E foi isso que aconteceu, tá? Ele se separou da esposa, Elza Soares, se não tivesse boa índole, tinha largado ele logo, mas não, ela ficou com ele até 1983, né? Garrincha era uma pessoa que gostava de tomar uns gorozinhos, ele gostava, ele era alcoólatra, foi ficando doente, e Elza Soares foi aguentando ali, até também ela foi aguentando violência doméstica do Garrincha, né? Ela criou as filhas do Garrincha e teve uma filha, né? E teve um filho, né? O Garrinchinha. Ela teve um filho com o Garrincha, né? Quando a Elza Soares estava com o Garrincha, ela já era famosa, né? Então não tinha nada de que, porque ela aproveitou a fama dele, não. Ela já era famosa e ela é reconhecida como uma das 100 pessoas mais ilustres da música, né? Pela BBC, pela rádio BBC na Inglaterra. Mas sim, né, gente? Aqui para finalizar, eu vou destacar, né, atrizes, cantoras, escritoras e jornalistas negras, né? Porque se eu fosse citar todo mundo, né, aqui, o vídeo ia ficar enorme. Então, o que eu tô citando aqui apenas foi um apanhado, né, dessas mulheres negras importantes para nós do Brasil, né? Mas aqui eu vou dar destaque, né, para outras atrizes negras que se destacam também, né? Vou mencionar aqui Léa Garcia, a Neuza Borges, Chica Xavier, Zezé Mota, Solange Couto, Adele Fátima, a Sharon Menezes, a Thaís Araújo, a Juliana Alves e a Naruna Costa, tá? Cantoras negras de destaque: Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, Ivone Lara, Alcione, Negrali, Margarete Menezes, a Isa, a Glória Groove, Ludmilla e Lineker. Escritoras negras de destaque: vou citar aqui Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro e a poetisa Elisandra Souza e Sueli Carneiro, né, filósofa. A Sueli Carneiro, inclusive, comanda o Instituto Geledés, da Mulher Negra, né? Jornalistas negras, eu vou falar da Maju Coutinho, claro, a Glória Maria, a Dulcineia Novaes, e a Zileide Silva, todas essas da Globo, a Joyce Ribeiro, na TV Cultura, e a Luciana Barreto, na CNN. Tá bom, gente? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso, né? Sobre mulheres negras de destaque no Brasil. E o próximo vídeo vai ser sobre homens negros de destaque no Brasil, né? Vamos falar sobre eles, no campo da literatura, em outros campos também, tá? Nós tivemos homens negros de destaque no campo da engenharia no século XIX, no campo da advocacia também no século XIX, tá bom, gente? E é deles que nós vamos falar, né? De homens negros de destaque, tá bom? E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativarem o sininho de notificações e não deixar de dar comentários nos vídeos, tá, gente? Comentários também são importantes para engajar o canal
e para o YouTube compartilhar o conteúdo, né, do canal para outras pessoas poderem assistir este conteúdo. E vou repetir também o endereço, o perfil do canal no Instagram, @canal_oioioi, tá bom, pessoal? E é isso. Um beijo para vocês e fui. Até a próxima. Linda e preta, da cor da noite da Bahia.